Bom dia! Vamos às senhas diárias de hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, uma terça-feira, sétimo dia na quaresma de 2023, ou sétimo dia da quaresma, uma semana no período da quaresma. Ainda faltam 6 semanas até a Páscoa. E o título para hoje é Angústia e Dor, ponto, resiliência e perseverança, ponto, o amor na escuridão, ponto. A quaresma como ensaio. Não é angústia e dor versus resiliência e perseverança, porque não é assim que um quer eliminar o outro. A perseverança sim promete, a esperança promete o fim da angústia e da dor. Mas amor, angústia e dor, resiliência e perseverança existem no nosso mundo. Eles acontecem nos seus momentos em que somos atribulados, né? Angústia não é só em as angústias de nervosismo, não? Angústia da dúvida, angústia de não ter uma saída imediatamente. E dores também não são só as físicas, são as dores de alma, as dores do coração, as dores das faltas que sentimos, mais angústia e dor. Resiliência é aquela capacidade de adaptar-se às situações, de conseguir sobreviver em meio a situações difíceis, de angústia e dor. E perseverança é não desistir. Por exemplo, quando eu estive muito doente, a resiliência foi saber me adaptar àquilo. No início foi muito duro, eu não conseguir mais fazer as minhas coisas, sempre dependia de outras pessoas, não podia mais me deslocar, praticamente, né? E a perseverança foi dizer, apesar disso aí tudo, nada está perdido. Se eu morrer também nada está perdido. Comigo, ou semigo, numa gíria do jogador de futebol do Rio Grande do Sul de antigamente, comigo ou semigo o reino de Deus está prometido. Eu não preciso estar lá, ele está prometido. O amor na escuridão, porque de noite a doença parece sempre mais assim, dolorosa, ou a gente tem tempo, tudo está em silêncio, a gente tem tempo para pensar na doença e às vezes se sente sozinho, né? O amor na escuridão das noites que às vezes acontecem durante o próprio dia. A quaresma como tempo de ensaio. Tanto se a gente estiver passando por angústias e dores, como também relembrar de angústias e dores. E saber que outros têm angústias e dores. Talvez nesse momento, talvez alguém perto de ti. O primeiro texto da leitura é bastante grande, é um texto de Jó, 22 versículos. E o segundo texto fala da dor que a própria pessoa sente, ou uma outra pessoa sente, e o que nós devemos fazer. Não dizer para ela, cale-se. Mas vamos chegar lá, nas leituras. Vamos às leituras. O primeiro versículo desse dia vem do Salmo 130, versículo 1. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Não estamos sozinhos, o amor na escuridão.
E Lucas 18, versículos 38 e 39, é o segundo versículo. O cego gritou. Esse versículo fala da dor dos outros. E vejam o que os discípulos fazem erradamente. Eles são novatos, eles não entenderam, mas nós devemos entender o que nós devemos fazer. O cego gritou: Jesus, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente de Jesus, discípulos, repreendiam o cego para que ele se calasse. Não atrapalhe Jesus, ele tem coisa muito importante para fazer. Mas o cego gritava cada vez mais: Jesus, tenha compaixão de mim. E os discípulos dizendo para ele ficar quieto. Se nós vemos um cego clamar na nossa realidade com sua solidão, dor e escuridão, o que nós devemos fazer? Nós devemos ajudá-lo, construir cidades com sinais sonoros nas sinaleiras, com aquelas, nas calçadas, aquelas marcações que com o pé o cego sabe até onde ele tem que caminhar, o que ele tem pela frente. Ter acessibilidade, não só para cegos, para todos os deficientes, em todas as situações. Na escola, na igreja, no trabalho, na cidade. E todos aqueles que precisam de nós. Não devemos dizer cale-se, porque agora eu tenho uma coisa mais importante para fazer, né? Que nem aqueles 3 que passaram uma pessoa machucada lá na história do bom samaritano e não pararam. O bom samaritano parou, que era samaritano, nem era um judeu dos crentões de Jerusalém. A oração é escrita por 2 pessoas, Sven Eliksen e Jürgen Henkes. Tu me tocaste, Senhor. Por muito tempo eu estava doente, mas agora minha alma o sente. Todas as minhas forças retornam, novos dias nascem para mim. A esperança, né? Deus, tu vives, tu estás presente e eu te agradeço. E assim é nos momentos de angústia onde acontece a resiliência, a perseverança e o amor se faz presente na escuridão. A primeira história é de Jó, capítulos 1 a 22. É grande, mas eu tenho que ler toda para vocês verem que é uma história daquelas. Qual é o sentido da história? Tem o livro de Jó, um típico livro, assim, o de Jonas também, que é uma história contada para os jovens. Quando vocês leem a Bíblia, tentem se botar no lugar das pessoas realizando isso que vocês estão lendo na Bíblia, lá na sua época. Não tentem colocar a pessoa daquela época como se fosse hoje. Não, você viajar para aquela época na sua imaginação. Jó 1 a 22. Vejam a história. O livro de Jó é uma história bem montada, né? Para fazer sentido, assim, para ser contada, uma história para ser contada e para se pegar a moral da história, como se diz, né? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía ovelhas, carneiros, parelhas de boi, jumentos e muita gente que trabalhava para ele. Era o homem mais rico do Oriente. É uma história, né? Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes,
Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocaustos, costume religioso da época, em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. História, né? Veio bater com eles. E Satanás tinha andado, perambulado pela terra. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem motivos para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta de Jó, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. É uma história, claro. Mas veja um conteúdo no final, a moral da história. Mas estende a tua mão e fere ele e tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença de Deus, do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam não arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram todos embora. Mataram a espada os teus empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: típica história, né? Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada todos os empregados e empregadas, e eu fui o único que escapou para lhe te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, bateu nas 4 paredes da casa e ela desabou. Eles morreram, eu fui o único que escapei para lhe contar. Estrutura de história, né? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou sua roupa e rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e eu partirei. E nu eu vou morrer. Ele achou que ia morrer. O Senhor o deu, pois o Senhor também o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. E ali Jó vai ficar doente, a esposa vai morrer, e aí vem os amigos tentar consolar ele, e ele não recuou da sua fé e perseverança. O último texto tem que ser bem rápido agora. De fato, o último texto é de Romanos 5, 6 a 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Deus demonstra seu amor por nós. Tem que pular parte do texto. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Imagina agora que ele mostra que nos ama. Por isso, nós somos agradecidos a Deus e não abrimos mão da graça que recebemos e nos reconcilia com o seu amor. Um bom dia.